rede. Olá, bem-vindos ao primeiro BNR Modalidades. O programa de hoje vai ser sobre ciclismo, a aproveitar o fim da Volta ao Algarve, que aconteceu recentemente. E hoje tenho comigo o Nuno Raimundo, que é o nosso redator para o ciclismo, e o João Nuno, que é o nosso redator para o corfball, mas hoje veio aqui dar uma perninha à modalidade. Vamos então começar precisamente pela Volta ao Algarve e começar pelo vencedor. Geraint Thomas venceu pela segunda vez a prova em anos seguidos. Nuno, o que é que nos tens a dizer? Em relação à prova, acho que desde o início sempre foi dos meus favoritos a vencer, e tendo em conta as dificuldades que se previa, acho que foi um vencedor justo. Não me parece que só mesmo se o contador tivesse estado a um melhor nível na segunda etapa é que eu acho que poderia ter dado mais luta ao Thomas. De resto, o pódio foi totalmente justo. O top 10 também me pareceu ser o que se previa, à exceção da grande surpresa, que eu acho que foi o português Amaro Antunes, que esteve muito bem realmente. Não esperava que fizesse uma prova assim tão boa, mas é um ciclista que tem qualidade, tem demonstrado qualidade também na própria Volta a Portugal. E acho que iremos ter muitas coisas boas vindas dele no futuro. Daqui a bocado vamos focar-nos um bocado sobre ele também. Mas, João, o que é que tens a dizer sobre a Volta ao Algarve e o vencedor? Desde já, obrigado pelo convite ao Rodrigo. Olá, sim. Nuno. Sim, peço desculpa, obrigado. Obrigado, Rodrigo. Boa tarde, João. Bom, acerca da prova, pessoalmente acho que foi uma prova muito interessante, principalmente com a introdução da segunda etapa do Alto da Foia, que fez com que houvesse duas etapas em que os especialistas na montanha podiam fazer a diferença, enquanto que em anos anteriores era muito dominado pela vertente do contrarrelógio. Acho que o Geraint Thomas fez uma prova à Sky, não é? Foi controlando o tempo que estava a ganhar e a perder até à última etapa, e foi um justo vencedor porque dominou nesse aspecto. Quanto ao contador, eu apanhei uma grande desilusão na segunda etapa. Ele parecia estar mesmo muito fraco, ele acabou, salvo erro, em 21º, e isso acabou por definir o resto da volta, porque o contrarrelógio dele não foi mau, e pela etapa que ele fez no último dia até poderia ter vencido, mas fora o Geraint Thomas e o contador não havia assim ninguém que estivesse à altura deles. Acho que o aspecto positivo, como já foi referido, é o Amaro Antunes, mas visto já vamos falar a seguir mais em profundidade, já falo disso, mas queria também referir dois aspectos que eu achei negativos, que foi as equipas portuguesas. Acho que tiveram... É certo que o desnível é muito, muito alto, mas eu sinceramente acho que as equipas não se prepararam para a Volta ao Algarve. Continuam a ver a Volta a Portugal como um grande objetivo da época, sendo que aí tem muito menos possibilidades de estar na ribalta do que aqui nesta volta. E eles preparam muito a época para agosto, ou seja, a maior parte dos corredores entram nesta fase completamente fora de forma. Eu penso que podiam ter dado uma melhor réplica. Principalmente a minha grande desilusão foi o Johnny Brandão, porque achei que é um ciclista de nível internacional e que podia aproveitar estes momentos para se mostrar, mas ele simplesmente normalmente só se prepara para a Volta a Portugal, e isso viu-se. Pronto, acho que basicamente acerca da prova portuguesa. Tivemos duas etapas que chegaram ao sprint e Marcel Kittel ganhou as duas. Estava já à espera desse domínio, Nuno? Sim, tendo em conta que o maior rival dele, e talvez provavelmente o único, tendo em conta os sprinters que tinham lá, era o Greipel, era de se prever que o Kittel dominasse as provas ao sprint. Ainda assim, na primeira etapa, o Greipel deu uma boa luta, mas depois na outra etapa ao sprint já nem sequer conseguiu. E tivemos também no contrarrelógio, portanto em 18 km, vimos Cancellar a bater Tony Martin. Foi a primeira vez em muito tempo, pelo menos do que eu me lembro. João, tens algum comentário a fazer? Fiquei surpreendido. Ele próprio parecia estar surpreendido. Não sei se vocês repararam na entrevista depois da etapa, parecia que não estava à espera de vir ali para vencer o contrarrelógio, mas diz que ele se estava a sentir bem e que deu tudo. Já agora também esqueci-me de referir que uma das desilusões para mim foi o Tony Martin na última chegada, que acabou a mais de 20 minutos. Para quem dizia que ia tentar tudo, eu já vi o Tony Martin fazer o Alto do Malhão nos 5 primeiros. Portanto, ficou muito aquém e tornou fácil a vida ao Geraint Thomas. Só teve que controlar o contador, sendo que tinha 40 segundos de avanço ou qualquer coisa desse género. Foi mais ou menos fácil, mas foi surpreendente. Viu-se que, por um lado, Cancellara estava surpreendido e Tony Martin estava
agastado, porque, segundo eu percebo a forma de pensar dele, o objetivo dele é ganhar todos os contrarrelógios durante a época em que participa, e viu-se que ele estava mesmo ali à espera de bater a concorrência. Só dar uma chega em relação ao prova do Cancellara, que ele é natural que nesta época ele se calhar não digo surpreender, porque ele sempre foi um especialista do contrarrelógio, mas acredito que ele poderá ter mais vitórias assim, tendo em conta que é a última época dele no ciclismo. E tal como o próprio contador, que também é a última época dele, e se tivermos tempo falaremos mais daqui a pouco. Acho que existe sempre aquela motivação extra, e isso também acredito que tenha sido decisivo para ele ter batido um especialista como o Tony Martin também. Vamos então agora passar para o Amar Antunes, que já aqui foi destacado pelos dois como a maior surpresa. Foi o melhor português, com o 9º lugar, o único... Décimo. Sim, tens razão, erro meu. Portanto, foi o melhor português, melhor das equipas portuguesas também. E, portanto, o Amar Antunes tem 25 anos e já teve uma passagem por Itália, pela Cerâmica Flaminia, em 2013, e o ano passado ficou em 10º lugar na Volta a Portugal. Pode ser o próximo grande ciclista português, Nuno? Talvez, mas tal como o próprio João mencionou, também esperava mais do Johnny Brandão. Também tenho grandes futuras expectativas em relação ao Johnny, mas tendo em conta o que o Amar mostrou, acredito sinceramente nisso. Se ele continuar a este ritmo, acho que só irá parar numa equipa World Tour, como alguns dos ciclistas que já temos nesse circuito. Sim, eu queria aqui realçar que o Amar fez 10º lugar, mas com um contrarrelógio horrível, que é claramente a parte pior das suas características como corredor, mas o incrível é que ele fez 2 top 4 nas 2 chegadas em alto com a concorrência de 12 equipas do World Tour. Portanto, isto não está ao alcance de qualquer ciclista. Mesmo o próprio Rui Costa, quando participa aqui na Volta ao Algarve, é este tipo de resultados que ele faz nas etapas em montanha. É claro que é muito mais forte no contrarrelógio e depois acaba por ficar melhor posicionado na geral final. Mas isto é, de facto, exibições de qualidade muito, muito elevada, e que, a ver até agora pelos resultados que ele tinha, por isso é que é uma surpresa. Portanto, ele demonstrou aqui características para ser um trepador de nível internacional que até agora não tinham sido demonstradas. É claro que agora isto tem que ser confirmado por tempo, não é? Porque não faltam exemplos de ciclistas que têm 1 a 2 boas provas e depois nunca mais se conseguem manter o nível. Vamos ver, com expectativa. Portanto, vamos agora falar um pouco sobre a Volta ao Algarve. Como já foi aqui referido, tiveram 12 equipas da primeira divisão da World Tour, mas não houve transmissão na televisão. Ao contrário, por exemplo, o Tour de Oman, que aconteceu mais ou menos nas mesmas datas, em que teve transmissão pela Eurosport, mas a seguir vimos a lista de inscritos e não tinha assim grandes nomes. João, podemos começar por ti. É assim, eu queria desde já enaltecer a extraordinária capacidade de organização da Volta ao Algarve, que é de longe, na minha opinião, a prova do ciclismo nacional que tem mais projeção internacional, muito mais que a Volta a Portugal. E podemos pensar que sim, existe isto porque neste início da época não há muitas provas. Não, isto não é verdade. Na altura da Volta a Portugal não existem muitas provas coincidentes com o mesmo grau de dificuldade, e quando está a acontecer a Volta ao Algarve, está a acontecer a Volta à Andaluzia, que é a chamada Rota do Sol, que é uma das principais provas de início da época, que foi ganha pelo Alejandro Valverde, e ao mesmo tempo ainda existe a Volta ao Oman, que tem muito mais capacidade financeira, tem televisão, e no entanto os grandes nomes, muitos deles a grande maioria aproveita a Volta ao Algarve porque acham que é o destino ideal. Portanto, isto revela muito da qualidade da própria prova em si. Só te referi que na Volta ao Oman, por exemplo, quem ganhou foi o Vincenzo Nibali e o Rui Costa ficou em 5º lugar. Portanto, apesar de haver estas duas provas com mais capacidade de financiamento, os atletas preferem vir aqui, e é uma escolha, muitos deles referem que é uma escolha pessoal deles para a sua própria programação da época. Portanto, é pena que não seja feito ou não exista a capacidade de fazer um investimento no que tu referiste na parte da televisão, porque isso até a nível de patrocínios iria ter muito mais retorno, porque um evento televisionado tem sempre mais retorno, mas creio que ser muito difícil devido à capacidade económica da própria Volta ao Algarve. Portanto, era bom que até instituições vissem isto, já que temos aqui os melhores do mundo, aproveitar isto para ter algum retorno para a própria região do Algarve e para o ciclismo português. Eu acho que já foi quase tudo dito. Queria só referir acerca da própria Volta ao Algarve que
quando eu e também um dos responsáveis pela bola na rede, o André Conte, fomos fazer entrevista ao presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, o professor Delmino Pereira. Ele também referiu que não saberia se, naquela altura ainda faltavam umas semanas para a volta ao Algarve, ele não saberia se a volta ao Algarve poderia ter transmissão ou não, que ainda estavam a tratar disso. Infelizmente acabaram por não conseguir, e é realmente uma pena, porque dei por mim a ter que acompanhar aquilo ou por meio de rádio ou por meio de apenas a parte escrita no próprio site da Volta ao Algarve. Isso é completamente diferente, tira alguma parte do que... Creio que havia também uns resumos na RTP2 que passaram com os comentários do Marcos Chagas, mas a qualidade das imagens... Oi, peço desculpa. Coisas que acontecem. Peço desculpa a todos, sou um principiante nestas andanças. Como eu estava a referir, o problema também desses pequenos diferidos era que a qualidade das imagens era má, muito tremida nas câmaras. Pronto, e depois isso prejudica a própria imagem externa da prova. Eu cheguei a ver, por acaso só reparei no resumo do meetup, acho que foi logo da primeira, vi na Sport TV, e a qualidade de imagens em certas alturas era muito má. Imagem totalmente tremida. Esqueci-me de referir esses resumos, mas também não foram assim de grande relevância, sinceramente. Não só pela qualidade, mas também pelo o que transmitiam, que não transmitiu assim muito. Acho que, tendo em conta tudo isto, no futuro deviam realmente repensar neste tipo de prioridades. Obviamente que a volta a Portugal é sempre o mais importante do nosso país, mas a volta ao Algarve está cada vez a ter, já desde há alguns anos, tem grande reconhecimento, não só nacional, mas também internacional, e deviam valorizar mais essa prova em termos de transmissão televisiva. Esse reconhecimento, se a memória não me falha, começou em 2003, quando Lance Armstrong decidiu que queria começar a época ali. Lance Armstrong era aquele ciclista que fazia 4 ou 5 provas por ano, e uma delas ser a volta ao Algarve. Os outros começaram a pensar, bem, se ele vai, é porque aquilo tem qualidade. Exato. E, portanto, o investimento, segundo ouvi falar, era à volta de 400 mil euros para ter transmissão televisiva. Esse dinheiro não valeria a pena arriscar esses 400 mil com a esperança ou com a ideia de que o retorno de publicidade seria superior a isto? Pois, isso seria definitivamente, mas nunca a curto prazo. Portanto, isso é sempre um processo que é um investimento inicial de risco, e depois pode, com a continuidade do trabalho e com as empresas a verem que existe uma continuidade no projeto que vai ser visível durante anos, esse retorno existir. Agora, 400 mil euros, segundo eu conheço relativamente bem o financiamento que existe para as federações desportivas que não o futebol, é muito, muito complicado de obter, e teria que ser ajuda de um parceiro privado para fazer este investimento, que seria sempre um investimento que poderia não ter retorno. Por isso, acho que existe essa dificuldade. Mas haveria sempre o potencial desse retorno, porque todos os outros países quereriam certamente também ter a visualizar esta prova, tendo em conta todos os ciclistas de renome que nós tivemos. Acho que seria um bom risco, sinceramente. Sem dúvida. Vamos então passar à frente, mas sem sair muito do tema. A Volta ao Algarve trouxe o regresso de Sporting e Porto à modalidade, e também foi muito falado que o Benfica na próxima temporada irá regressar, apesar de nesta altura não haver nada de certo ainda. Vi, por exemplo, na Sporting TV muitas imagens também sobre a Volta ao Algarve, não propriamente sobre a prova, mas do que se vivia à volta. Reportagens até interessantes, por exemplo, o trabalho dos massagistas, dos mecânicos, coisas que costuma haver na Volta à França, por exemplo, a Eurosport, antes de começar a transmissão em direto, muitas das vezes tem peças desse género, mas em Portugal, salvo erro, é a primeira vez que se via. O regresso destas duas equipas vai trazer, ou melhor, vai aproximar as pessoas da modalidade. Podemos começar por ti, Nuno? Sinceramente, acho que sim, e o próprio presidente da Federação de Ciclismo também deu a sua opinião positiva em relação a esse aspecto. Acho que a vinda ou o regresso, neste caso, de ambas as equipas poderá ser um mote para alcançarmos muito mais coisas em termos de ciclismo nacional. Queria só destacar na volta ao Algarve, já que mencionaste que o Sporting acabou por ser a melhor equipa portuguesa. Acho que tendo em conta que foi a primeira grande prova, sem dúvida
um realce positivo em relação à prestação do Sporting, tendo em conta toda a concorrência que havia e tudo mais, e ainda se conseguiram mostrar algumas fugas. E a equipa do Porto acabou por ser, não sei se poderia chamar de desilusão, mas esperava um pouco mais. Esperava que se mostrassem um pouco mais na volta ao Algarve. Pois, eu aqui tenho uma opinião um bocadinho contrária. Acho que sim, a vinda do Sporting e do Porto pode fazer com que adeptos desse clube prestem mais atenção às provas de ciclismo por a sua equipa estar envolvida, mas a nível do crescimento da modalidade acho que é um efeito fugaz, como foi fugaz o aparecimento do Benfica com uma super equipa há poucos anos. A minha opinião sobre isto é que se o Porto e o Sporting tivessem vindo a acrescentar equipas de qualidade ao pelotão nacional, isso poderia ser uma mais-vantagem, mas não foi isso que aconteceu. O Porto e o Sporting acabaram por integrar equipas que já existiam. No caso do Porto, a melhor equipa, a vencedora das últimas 2 edições da Volta a Portugal, e portanto não existe nenhuma mudança estrutural nem na competição nem na formação de atletas que permita ao ciclismo português ter mais praticantes, mais visibilidade e mais competições de nível mais elevado para que os atletas possam evoluir. Acho que traz sim mais visibilidade mediática, aliás, com os canais que existem vai haver mais imagens de ciclismo a passar, porque as próprias equipas e os próprios mídias vão seguir mais os resultados das equipas, mas a nível de crescimento estrutural, que é o que o ciclismo precisa, acho que até pode ser, nós estamos a olhar para cima, a achar que aquilo está bom, mas cá em baixo as coisas continuam más como estão há alguns anos. Eu compreendo o que queres dizer, mas acho que também devemos dar tempo. Digamos assim, não esperar tanto a curto prazo, mas sim esperar maiores e melhores resultados a médio e longo prazo. Veremos como é a primeira época, acho que devemos dar tempo. Veremos o que fazem nas próximas épocas. Sim, mas é precisamente por esse prisma de longo prazo que eu estou a referir, porque eu não vi nenhuma indicação de que o Sporting ia apostar em escalões de formação de ciclismo, não vi nenhuma indicação que o Porto ia fazer. Sinceramente, parece uma jogada política de tentar ganhar títulos à custa de equipas que já estão desenvolvidas sozinhas. E do ponto de vista específico da modalidade, do crescimento da modalidade, acho que não vai trazer grande evolução do ponto de vista mediático para estes anos em que as equipas cá estejam e quantos anos estiverem melhor. Acho que sim. Também de referir que isto é um caso quase único. Eu não sei em mais nenhum país que clubes com várias modalidades entrem no ciclismo. Isto até estraga um pouco o protagonismo das marcas, porque normalmente o ciclismo é associado às marcas que lá estão, portanto essas marcas patrocinadas recebem o retorno todo porque a equipa tem um nome, e aqui vamos falar do Porto e do Sporting e menos da W52, creio que é isso, sim, e do Tavira. É um facto. Sim, compreendo. Bem, o nosso tempo está a acabar, mas antes tínhamos aqui decidido que íamos falar sobre a última temporada de Cancelar e de Contador, e por isso peço-vos só um comentário rápido a cada um dos dois. Vamos começar por ti, João. Bom, eu falar do Contador foi o ciclista que eu mais acompanhei desde muito novo, é a minha referência no ciclismo, e é com estranheza que o vejo a querer acabar a carreira aos 34 anos. Eu ainda estou com esperança que tenha sido apenas um projeto pessoal dele tentar acabar com uma vitória. Eu acho que ele não vai vencer a Volta à França, acho que ele é apenas o terceiro melhor corredor de etapas atualmente, acho que o Froome e o Quintana estão bastante à frente dele, e acho que o próprio Nibali está mais ou menos ao nível do Contador nesta fase da sua carreira. Espero que eu gostava que ele ganhasse a Volta à França, mas eu tenho quase a certeza que se ele vencer a Volta à França ele vai terminar a carreira, porque acho que é o sonho dele terminar quando está no topo. Relativamente se ele não ganhar a Volta à França, eu acho que ainda existe hipótese de ele voltar, porque não acabou como queria. Só relativamente ao Cancelara, vamos vê-lo em ação mais cedo, porque o objetivo dele é já agora o Paris-Roubaix, vai-se tentar tornar o dos ciclistas com mais vitórias sempre no Paris-Roubaix, e é o pico da época dele é já, portanto vamos ter a oportunidade de ver o grande Spartacus já nos próximos meses, nas suas últimas pedaladas. Começando pelo Cancelara, concordo, acho que vai ser muito, muito bom vermos estas próximas clássicas onde ele irá participar, e as suas últimas, principalmente do Paris-Roubaix. Acho que ambos terminam talvez pudessem fazer mais uma época, talvez, mas acho que também terminam numa boa altura. Para mim são dos melhores ciclistas de sempre que esta, sem dúvida. Acho que a modalidade teve. E o próprio Contador, tal como o João referiu, se realmente ganhar a Volta à França, acredito que acaba a carreira. Se não ganhar, depende, talvez, calhar atento a uma coisa novamente na Volta à Espanha, veremos.
Mas realmente, apesar de minha referência ser para além do Rui Costa, o próprio Chris Froome, o Contador sempre foi alguém que também tive em consideração por todo o talento, por todo o trabalho e por toda a visibilidade que deu à modalidade, e sempre foi um grande rival do próprio Froome, e as suas disputas na estrada entre ele e o britânico serão também sentidas na modalidade, sem dúvida. Sem dúvida. Portanto, vamos acabar então por hoje o primeiro podcast. Voltamos para a semana, provavelmente ou na terça ou na quarta, ainda não está definido. Esperemos que continuem por aí e obrigado por nos ouvirem. Obrigado. Bola na Rede.